Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Bíblia. Você está escutando essa música? Ela é familiar para você, não é mesmo? Pois então, hoje o tema que nós vamos estudar é o tema da submissão às autoridades. Será que nós como cristãos devemos nos posicionar a favor das decisões tomadas pelo governo? Será que nós devemos ser obedientes a tudo aquilo que o governo deseja fazer? Pois bem, para estudar o texto de hoje, eu preparei para nós um estudo baseado em Romanos capítulo 13, versículos 1 até o versículo 7. E você já sabe, se você está aí em casa, sozinho ou com sua família, primeiro, tenha um momento com Deus, ore ao Senhor, peça que o Espírito Santo de Deus possa lhe dar uma orientação muito clara a respeito desse assunto, entregue a Ele todas as suas preocupações, toda a sua angústia e peça que Ele possa lhe conduzir agora, ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico. Eu quero convidar você a fazer a leitura primeiro sozinho. Posso fazer talvez aí em um momento a sós, talvez com a sua família. Faça a leitura pausada do texto e reflita a respeito das coisas que você está lendo. Se você tem que voltar a ler um versículo de novo, então você para, lê de novo. Se talvez algo não ficou muito claro, muito entendido, então se você quiser pegar uma outra Bíblia em outra linguagem, talvez uma outra tradução para poder ajudar, auxiliar na leitura, faça isso, tome o tempo que precisar. E depois nós vamos continuar. Mas se você talvez não tem uma Bíblia em casa ou agora não tem como alcançar uma Bíblia, então eu quero te convidar a ler esse texto comigo, ok? Então, quem faz a leitura agora, pausa o vídeo. E também aqueles que querem ler comigo, continuem acompanhando. Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Tenha cada um que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então encerramos aqui a leitura do texto. Agora você pausa o vídeo outra vez, anota aí na tua casa as perguntas que você tem a respeito do texto. Também se você tem pessoas para compartilhar a respeito das ideias que surgiram ou quem sabe os temas que estão sendo despertos por ele, tome esse tempo agora. Faça suas anotações e depois vamos prosseguir fazendo um estudo aprofundado a respeito do texto. Eu usei esses materiais aqui de auxílio. Se você tem algum em casa, ótimo. Se você tem na sua Bíblia uma Bíblia de estudo, talvez as referências do lado de outros versículos que possam te ajudar, leia eles também e depois vamos voltar aqui e estudar o texto juntos. As perguntas que surgiram para mim nesse texto são 3. As palavras dadas para o tipo de governo daquela época ainda estão valendo para hoje? Segunda pergunta que me surgiu: até onde eu devo obedecer às autoridades? E terceiro, o que eu faço se as autoridades governamentais me ordenarem a fazer algo contrário às leis de Deus? E para responder essas perguntas, vamos fazer um estudo aprofundado da Bíblia.
Romanos capítulo 13, versículo 1 até o versículo 7. Primeira coisa que eu descobri na minha pesquisa é que Paulo é o autor da carta dos Romanos. Paulo não era o tipo de evangelista que já havia visitado Roma. Na verdade, quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está em Corinto. E ele mesmo diz, não foi ele quem fundou essa comunidade, ele nem sequer havia visitado, embora houvesse o desejo no seu coração. Mas ainda assim, Paulo traz aqui uma mensagem para aquela comunidade que era composta por pessoas judias que se tornaram cristãs, pessoas que também não vinham do ambiente judeu, que eram chamados de gentios. Ele escreve a eles e exorta todas essas pessoas a terem uma mentalidade transformada, não pelo mundo, mas por Deus. Se você quer verificar um versículo que serve como auxílio para isso, leia lá Romanos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 2. Lá nós vemos qual é o tipo de mentalidade que um cristão deve ter. E junto com esta mentalidade está lá no capítulo 12, versículos 14, 17 e 20, a mudança de postura que devemos ter em relação aos inimigos. Paulo diz, não sejam como as pessoas do mundo que punem o mal com o mal, antes pratiquem o bem. Capítulo 12, versículo 21 está escrito, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Este é o versículo que aparece um pouco antes do capítulo 13, e não é à toa. Quando Paulo vai falar sobre os governantes, sobre aquelas pessoas que estão exercendo autoridade sobre o público, ele está falando de pessoas que talvez não são bem vistas. Afinal, quanto que nós vemos com bons olhos os nossos governantes? Será que temos uma boa visão a respeito dos nossos vereadores, senadores, prefeitos, deputados, até sobre o nosso presidente? Bom, quando nós estamos falando do contexto de Paulo, estamos falando de um contexto difícil. O contexto era extremamente hostil aos cristãos daquela época. Paulo era perseguidor de cristãos, ele trabalhava sob a autoridade do governo de Roma, porque o cristianismo ele surgiu como uma religião estranha ao império. Era um derivado, claro, da religião judaica, mas Jesus Cristo foi crucificado como um agitador. Na placa que estava sobre a cruz de Cristo estava escrito, Jesus Cristo, o rei dos judeus. Ou seja, Jesus Cristo era considerado o inimigo de Roma. Era considerado alguém que estava se opondo ao governo de Roma, embora a gente saiba que não é essa a verdade. Jesus Cristo mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. E mesmo assim, a perseguição cristã se intensificou e foi piorando conforme o tempo. Claro, nesta época que a carta é escrita, a perseguição ainda não está tão forte quanto ela se tornou depois. Mas ainda assim, era uma época onde que essa palavra é uma palavra muito forte. Bom, se nós trouxermos para os dias de hoje já é uma palavra forte. Quanto que nós hoje na igreja poderíamos dizer, sujeitem-se às autoridades governamentais. É uma palavra dura para nós. Mas ela também tem motivo de existir, e o motivo não está no governo, mas está no próprio Senhor. Assim sendo, então vamos analisar os versículos 1 e 2. Aqui nos versículos 1 e 2 está escrito que aos cristãos compete sujeitar-se às autoridades governamentais. Mas por que os cristãos? Bom, os cristãos, como eu disse, eles vêm de diversos lugares, âmbitos e ideias. Eles têm diversas ideologias ou tiveram talvez formações singulares, o que significa que também existiam grupos cristãos que acreditavam que a mentalidade cristã era uma mentalidade revolucionária. Queria transformar o ambiente, que o reino de Jesus realmente seria o reino dessa terra, que eles deveriam pegar espadas, que eles deveriam ir à batalha, derrubar o governo romano, mas não é isso que Jesus propôs e nem sequer é o que Paulo está dizendo aqui no texto. Eles têm que reconhecer que o senhorio está sim em Deus, que Deus é o Senhor da vida deles, mas isso não está anulando o fato de que eles também são cidadãos romanos e cidadãos que devem o seu respeito às autoridades de Roma, a sua obediência a ela. Como está escrito no texto, essas autoridades foram colocadas, estabelecidas por Deus, ou seja, existe alguém com poder muito maior que dá esse poder aos governantes, que é o próprio Senhor. Lembra até do que Jesus falou lá em João 19, versículo 11? Jesus, diante de Pôncio Pilatos, diz: você não teria autoridade nenhuma sobre mim se ela não fosse dada por quem está sobre você. Jesus Cristo reconhecia que Pôncio Pilatos era uma autoridade estabelecida por Deus.
Quer dizer que toda autoridade serve a Deus? Não necessariamente. Existem governos que não servem ao Senhor e nem sequer têm o temor ao Senhor como princípio de ação. Mas ainda assim, a autoridade está lá. O Estado é um servo de Deus usado para cuidar do povo, para aplicar a justiça. Nesse sentido, o Estado tem um papel a desempenhar diante de Deus, assim como a família também tem. Quer dizer, mesmo a família tem uma função dentro da sua organização. O Estado também tem a sua função, mas só porque não cumpre direito não quer dizer que essa função não foi dada por Deus. Posso exemplificar da seguinte maneira: talvez dentro de uma família, um homem seja chamado a ser pai daquela família e a exercer a função de um pai. Não sei se ele vai exercer direito, se ele vai conseguir cumprir ou se ele vai ser falho, mas ainda assim a função é dada por Deus para que seja cumprida. Vocês conseguiram entender? O governo tem um papel a ser cumprido diante de Deus, mesmo que ele não faça esse papel direito. O nosso papel como cidadão é ser submisso ao governo. O testemunho cristão, que é o fio condutor desse texto, que é o fio condutor de toda essa carta, é o amor. O cristão não é chamado para ser desobediente, para ser rebelde contra o seu governo, como até Pedro cortou a orelha de Malco quando Jesus Cristo estava sendo preso por autoridades governamentais. Não. O cristão ele é chamado para ser diferenciado no meio do mundo que vive. Como está escrito também lá em Colossenses capítulo 3, quando Paulo fala a respeito da função da família, ele diz: aos maridos que amem suas esposas, às esposas que sejam submissas aos seus maridos, aos filhos que sejam obedientes aos seus pais. Mesmo que talvez a esposa que é chamada a ser submissa tenha um marido autoritário, ou mesmo o marido que é chamado a amar a sua esposa não tem uma esposa que seja bondosa com ele, ou quem sabe um filho não tenha pais exemplares que sejam dignos da sua obediência, se cada um cumprisse a sua função, tudo daria certo. Se o cidadão for respeitoso com o seu governo, submisso à sua autoridade, graças a Deus por isso. Agora, se o governo for submisso à autoridade de Deus, graças a Deus por isso. Quem sabe é por isso que o nosso mundo está tão ruim como está hoje, porque existem pessoas que não são submissas ao governo e nem governos que são submissos a Deus. Entende? Se cada pessoa cumprisse o seu papel, a sua função, daria certo. E aqui Paulo está chamando os cristãos a cumprirem seu papel e a sua função, não diante somente do governo, mas diante de Deus, porque se Deus estabeleceu o governo como um servo que deveria estar a serviço de Deus, da mesma forma nós somos estabelecidos como cidadãos que devem estar a serviço desse Senhor e do governo. Diante, depois no versículo 3 a 4, diz que o papel do governo é aplicar a lei de Deus. Ou seja, não é o papel de cada um agora pegar a espada, ir atrás, se vingar dos inimigos, botar pessoas na cadeia. Existe a polícia que faz essa função. Ali naquela época existia toda uma organização para que isso acontecesse, para que a lei fosse aplicada. E o papel da lei é ser aplicada para o bem comum dos cidadãos, não somente para o interesse de uma pessoa, mas para o interesse de todos. Se alguém roubou, se alguém matou, então a lei vai julgar e a lei vai penalizar. Por isso, é função do governo, do Estado, aplicar essa lei. A lógica do texto aqui no versículo 3 até o versículo 4 é que quem pratica o bem não precisa ter medo, porque essa pessoa não está sob a penalidade da lei. Agora, quem pratica o mal, essa pessoa ela tem que temer, com toda certeza, o governo. E ela é chamada a ser obediente a ele. Como eu disse, existem aqueles cidadãos que são os desgarrados, que são pessoas que se rebelam contra os outros, que põem a vida de outros em risco. E nesse caso, Deus estabeleceu o governo para que ele pudesse cuidar, para que a lei fosse aplicada e para que a segurança se tornasse uma prioridade na vida das pessoas. Além disso, claro, para administrar também as cidades, para administrar os recursos, para que sistemas de saúde fossem construídos e tudo mais. É para isso que o governo está aí. E a análise continua ainda no versículo 5 a 7, de que a submissão é um chamado cristão por amor a Deus. Mesmo que o governo não seja amado, Deus tem que ser amado. E por submissão e amor a Deus, nós nos submetemos aos governos também. E aqueles que são servos obedientes de Deus também são servos obedientes à lei. E essas pessoas são chamadas a cumprir os seus deveres, a ser um bom testemunho, mesmo que ainda os cristãos daquela época talvez
não usufruíssem de tudo aquilo que o governo de Roma tinha a oferecer. Pelo menos na minha pesquisa eu vi que os cidadãos romanos eles tinham regalias e coisas que outras pessoas que não eram naturalmente romanos não tinham. Ainda assim, todos os cristãos eram chamados a serem obedientes a Deus e ao governo. E o versículo 7 encerra dizendo que a cada um deve ser dado o que é devido, se imposto, se tributo, se temor, e se honra, a honra. O cristão não é aquele que negligencia os seus deveres como cidadão, mas aquele que os cumpre e cuida para que a lei ela possa beneficiar a sua vida e a vida dos outros também. E aqui nós chegamos então ao fim do estudo desse texto. É claro, o texto não é muito difícil de se entender e agora nós podemos até responder algumas perguntas e quem sabe, se você tem as perguntas que são diferentes das minhas, você talvez já tenha achado a resposta para as suas. A primeira pergunta que eu tinha feito era: as palavras dadas para aquele governo ainda valem para hoje? Bom, a conclusão que eu cheguei ao final do texto é que sim, essas palavras ainda valem para nós hoje, independente do governo que estejamos submetidos. Aqui no Brasil, é claro, nós vivemos uma época de uma liberdade religiosa muito grande, mas ainda assim, lá na Coreia do Norte, o cristão tem o mesmo chamado. Estar submetido a aquele governo e ser alguém que cumpre a lei, independente do quanto que o governo ele possa ser ruim, isso vai entrar na última pergunta. Eu sei disso, calma, a gente já vai chegar lá. Mas a obediência ao governo, ela não se deve por amar o governante. Hoje nós temos no Brasil o presidente que é o Jair Bolsonaro e aí tem o vice-presidente, tem toda uma cúpula de autoridades que estão estabelecidas aí. Você não é chamado a obedecer por amor ao presidente, você é chamado a obedecer e a cumprir a lei por amor a Deus. E isso é uma coisa muito forte para nós que somos cristãos, porque a gente quer justamente beneficiar aqueles que nos beneficiam, mas nós lembramos que o governo ele é estabelecido não para defender os interesses de um partido ou de uma pessoa, mas de uma nação. Então, que possamos ser um testemunho para as outras pessoas, demonstrando obediência e cuidado também com os nossos governantes. E este também é um chamado para que nós possamos estar orando pelas pessoas que estão nas posições que estão agora. Quem sabe a gente não goste delas mesmo, mas nós desejamos que elas também possam estar sendo servas fiéis a Deus. Graças a Deus, quando nós temos numa nação uma pessoa que ama Deus e que tem a Ele como Senhor. Graças a Deus, quando nós temos servos de Deus colocados em posições políticas. Eu acredito que também para isso nós devemos cuidar e eleger as pessoas corretas. E aí a questão agora é a segunda, né? Até onde será que eu devo obedecer às autoridades? Pois bem, lá em Mateus 22, 21 está escrito: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, nós estamos agora sob duas autoridades: autoridade de governos e autoridade de Deus. Nós devemos dar o devido respeito e honra aos nossos governantes, mas não devemos nos esquecer que, acima de tudo, a nossa autoridade é o nosso Deus. Se você é cristão, eu acredito que esse é o seu testemunho e que essa é a sua convicção. Um exemplo disso nós vemos no filme Até o Último Homem, onde que Desmond Doss, um homem que serviu na Segunda Guerra Mundial, se recusou a carregar uma arma para a batalha, porque o seu Senhor era Jesus Cristo. Ele disse: eu não vou matar ninguém. Eu vou na guerra para ajudar as pessoas e não para tirar a vida das pessoas. E este homem salvou do campo de batalha mais ou menos 75 soldados. E eram soldados aliados seus e soldados inimigos. Não importava para ele quem eram os soldados, mas cada soldado que estava ferido no campo de batalha, ele retirou de lá e salvou a vida. Isso demonstra que esse soldado era fiel a quem? Ao seu país ou ao seu Deus? Da mesma forma, quando você agir, lembre-se quem é o Senhor sobre a sua vida. E isso também agora vai nos levar para a terceira pergunta, que é: o que será que eu faço se as autoridades que estão sobre mim me ordenarem a fazer algo que seja contra as leis de Deus? Pois bem, a resposta já está na pergunta anterior. Quem é a autoridade sobre a sua vida? Quem é o Senhor do teu coração?
Se uma autoridade governamental te pede para negar Jesus Cristo por obediência àquela autoridade, você vai negar o seu Senhor? Lembre-se, você não age por amor à autoridade, você age por amor a Deus. Se você é cristão, você vai obedecer uma autoridade por obediência a Deus. Se essa autoridade te leva a desobedecer a Deus, então ela não está cumprindo seu papel de serva do Senhor. É a mesma questão que nós temos, por exemplo, em relação à família. Se, por exemplo, você é filho e o seu pai lhe pede algo que vai te levar a desobedecer o próprio Senhor Jesus Cristo, você com certeza não fará aquilo por amor ao seu Senhor. Então, se uma autoridade governamental lhe levar a fazer algo que seja contrário à ética cristã, ao Evangelho, você tem essa liberdade de desobedecer a esta autoridade se ela estiver também sendo desobediente a Deus. É claro, nós aqui chegamos num conflito moral um tanto complicado, porque sabemos que muitas vezes os impostos que nós pagamos não são dados para beneficiar as pessoas, eles vão acabar caindo lá nas mãos de algumas poucas pessoas, enquanto que todo o nosso dinheiro que estaria na teoria sendo usado para benefício público, ele é usado para benefício de somente alguns. E a gente tem a diferença com essa época, que nessa época o governo de Roma era regido por um império. Hoje nós temos democracias. Sendo assim, você tem a possibilidade de votar em pessoas que são servas de Deus. Ou quem sabe você possa até lembrar do exemplo do governo nazista, na época de Hitler. Quantos cristãos tiveram que se posicionar a respeito de quem era seu Senhor. Em vez de chamar Adolf Hitler de Führer, de Salvador, de Senhor, de Kaiser, eles diziam, meu Senhor é Jesus Cristo, e eu não posso trocar a autoridade de Cristo por uma autoridade governamental. Então nós entendemos qual é a reflexão que o texto nos leva. Nós não devemos desobedecer ao nosso Senhor, mas por obediência ao nosso Senhor devemos ser obedientes ao nosso governo. E se o governo nos levar a desobedecer a Deus, aí sim nós temos a liberdade para desobedecer ao governo. Mas jamais devemos usar a obediência a Deus como um pretexto para sermos desleixados como cidadãos, para deixarmos de pagar os nossos impostos, para deixarmos de estar ajudando nos serviços públicos ou mesmo desonrando governantes. Você como cristão é chamado a dar um testemunho. Por isso, cuide para que também a sua vida seja um bom testemunho. Cuidado quando falar dos seus governantes, do seu prefeito, do seu vereador ou mesmo do seu presidente, porque aquela autoridade está estabelecida por Deus e tem um papel a cumprir para a aplicação da lei e para o cuidado das pessoas. Talvez ela não seja a pessoa mais indicada para aquele papel, mas ainda assim, essa pessoa está lá para exercer um papel que Deus a chamou para fazer. Graças a Deus, quando nós temos governantes que são fiéis ao Senhor, podemos louvá-lo por isso. E você tem a oportunidade de também eleger pessoas que são fiéis a Deus. Use-a da melhor forma possível. Então, uma exortação até nesse tempo de coronavírus, se os nossos governantes hoje pedem para o bem da população que nós fiquemos em casa, que cuidemos, usemos máscara, que possamos até nos locomover em espaços públicos, mas com devido cuidado. Eu não estou vendo aonde isso é uma afronta às leis de Deus e nem sequer aonde isso está ferindo o Evangelho. Eu acredito que isso é uma coisa que é feita de uma maneira refletida e talvez a gente até discorde, talvez a gente achasse que outra maneira seria mais eficaz, mas você como cidadão é chamado a dar o teu testemunho, não por amor aos teus governantes, mas por amor a Deus. Se você ama a Deus, então você será obediente e submisso também aos seus governantes. Eu sei que isso é uma situação sensível, que ela é delicada, mas eu quero fazer um chamado a você. Ame o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Até é interessante que se nós continuássemos a ler o texto, leríamos o seguinte: não devam nada a ninguém a não ser o amor que vocês tenham pelos outros, porque aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Porque todos os mandamentos se resumem em um só. Ame o Senhor Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Vamos demonstrar nosso amor a Deus sendo bons cidadãos, sabendo que na época de Paulo era muito mais difícil do que para nós é hoje. Vamos cuidar para que a nossa vida seja um testemunho e para que o nosso Brasil cresça e se desenvolva através de cristãos que são essas pessoas apaixonadas por Deus e dedicam toda a sua vida a este Senhor. Espero que você possa orar pelos seus governantes, que você também possa, como um bom testemunho, cuidar para não difamá-los
e também para que a sua vida seja um bom aroma onde você está vivendo. Amém? Esta é a palavra que deixo para vocês hoje. E se você ainda quer contribuir com o nosso quadro, talvez sugerindo um texto bíblico, um tema para a gente estudar, ou se quer talvez enviar a sua pergunta lá para o nosso quadro de quinta-feira, do Pergunta Promisse, escreva nos comentários, entre em contato comigo, entre em contato com a Z, e até a próxima. Deus nos abençoe. Uma boa semana.